Boa noite. Espera aí que eu estou vendo aqui como é que eu faço. Boa noite, pessoal. Tudo bem com você? Mais uma Bom, live da gente. Boa noite, boa Bianca, nossa noite. convidada Madalena. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo bem. Vamos falar de um tema bem importante hoje, né? Vamos. Responsabilidade, né? Pois é, responsabilidade. Mas a gente vai conversar um papo de amigas, né, Bia? É, Vamos falar um papo de amigas nesse mês, né, Setembro Amarelo, o mês da depressão. é. A gente precisa discutir um pouquinho, né, e trazer na nossa consciência, né, trazer a nossa consciência o quão é importante a gente dar abertura, né, para essa patologia tão grave que é a depressão. É uma doença muito sofrida, né, Sim. Bianca? E acho que além disso, dá alternativas também, né? Exatamente. Isso que é importante. E É, como nós somos acupunturistas, né, é interessante a gente dar a visão da medicina chinesa para essa exatamente. patologia, porque a medicina chinesa trata a depressão. Sim. De uma maneira diferente, né? Bem própria da medicina chinesa, mas é uma alternativa, né? Eu acho que é importante isso. Exatamente. Então vamos começar. Boa noite a todo mundo que está aqui. Eu agradeço mais uma vez estar presente aqui junto com a gente, e escutar a gente falar, né? E é assim uma satisfação muito grande de estar aqui, levando um pouco de informação para todo mundo, um pouco de reflexão, um pouco de informação, que é uma coisa assim, que hoje em dia tem essa facilidade, né, do Instagram, do Facebook, do Google, da internet, mas a gente tem que ter, assim, um feeling para a gente sacar quem é que fala a verdade, quem é que carrega um conhecimento, um estudo, uma sabedoria. E para isso que a gente está aqui. A gente está tentando carregar esse estudo, essa sabedoria milenar da medicina chinesa. Tá? Então, vamos lá, né? A medicina chinesa é uma prática milenar, para quem não sabe, né? Ela nasceu da interpretação, da observação e da interpretação da natureza pelo homem, né? E, e ela foi se aprimorando ao longo dos milênios que ela tem. Não se sabe a data exatamente, né, da medicina chinesa, mas a gente calcula aí uns 6.000 anos, mais ou menos. Tão Só. levinho, tão mocinho, tão bonitinho essa mocinha, né? Então, é o seguinte, a medicina chinesa, ela teoriza que o corpo humano e os outros corpos também, os outros seres humanos, os seres vivos, eles, eles têm eles são formados por um fluxo energético, né? E esse fluxo energético, ele é chamado de Qi.
Qi na medicina chinesa, prana na medicina ayurvédica, tá? Esse Qi é a nossa força vital, né? E o que hoje nós vamos abordar a medicina chinesa, ela tem várias teorias que explicam a sua ciência, tá? E assim, temos a teoria do Yin e do Yang, que é tirada do taoísmo, né? Temos a teoria dos 5 movimentos, que eu vou chamar aqui nessa live de 5 elementos, né, Bianca, para o pessoal ficar mais, entender melhor, né, o que seria os 5 elementos, né, os 5 movimentos, seriam os 5 elementos naturais, né, fogo, água, terra, metal, madeira, dentro da medicina chinesa, tá? E temos também a teoria dos órgãos e vísceras da medicina chinesa, o Zhangfu, que se chama Zhangfu, tá? Essa energia, cada órgão que nós temos, eles produzem uma energia vital, um Qi vital. E eles também produzem sentimentos. Eles também produzem emoções. Só que assim, eu vou falar para vocês, eu vou explicar para vocês os 5 órgãos mais importantes, né? Os 5 órgãos da medicina chinesa da teoria do Zhangfu, que são coração, que é pulmão, que é baço, pâncreas, que a gente faz uma junção de baço com o pâncreas, tá? Que é o fígado e que é o rim. Ok. A gente fazendo uma pequena saladinha de fruta aí na cabecinha de vocês, a gente divide esses órgãos vitais, a gente divide com os elementos, tá? Cada órgão vital representa um elemento. Então, a gente vai, por exemplo, representar o coração como fogo. Nós vamos representar os rins, como água. Nós vamos representar o pulmão como metal. Nós vamos representar o fígado como madeira. Nós vamos representar o baço como terra. E através dessa filosofia, dessas teorias, nós fundamentamos muitos ensinamentos dentro da medicina chinesa. E eles nos guiam, esses ensinamentos, eles nos guiam para os diagnósticos e para os tratamentos. Ok. Tá dando para entender? Ou tá muito complicado? E aí, Bianca? Você tem que eu tô entendendo completar tudo. alguma coisa? Você tá entendendo tudo. Por que será, né? O pessoal, me fala aí, tá tudo bem, tá dando para entender mais ou menos, porque medicina chinesa não é muito fácil de explicar. É um pouco complicadinho. Mas, obrigada, Rosi. Obrigada. Bom, então tá. Então, a partir desses órgãos e elementos, por exemplo, vou pegar o coração. O coração, o elemento dele é o fogo, né? O fogo, o que ele faz? Observando, né? Fazendo o que os antigos fizeram para poder fundamentar a medicina chinesa. O fogo, ele é para cima e ele expande, né?
E isso é muito simples. Na medicina chinesa, o fogo para cima expande, certo? E o coração, ele governa o fluxo de sangue, tá? Além dele governar esse movimento ascendente, porque ele é o fogo. E o Qi que ele produz um Qi emocional, se chama alegria. Nossos órgãos, esses 5 órgãos, eles produzem um Qi emocional fisiológico. Ou seja, o Qi emocional do coração é alegria. A alegria é um sentimento super natural do ser humano, ok? É um sentimento intrínseco ao ser humano. É o sentimento, um dos sentimentos melhores que a gente tem, porque ele nos impulsiona, a gente abre os olhos todos os dias de manhã, agradece, levanta por esse impulso, esse sentimento, tá? E vamos falar, deixa um pouquinho o coração de lado, vamos falar do fígado. O fígado, ele transforma, né? Ele transporta o livre fluxo, ele gera, né, o livre fluxo, ele auxilia nas funções do organismo. Isso pela medicina chinesa, tá, gente? Ele harmoniza as emoções. Só que o Qi emocional fisiológico do fígado é a raiva. Agora vocês vão me perguntar, nossa, mas raiva? Sim, raiva. A raiva é um sentimento fisiológico nosso. Por isso que é natural a gente sentir raiva. Então, a raiva também impulsiona a gente. Também faz a gente seguir nos desafios, ter coragem, né? Isso é um sentimento fisiológico, tá bom? Guarda aí o fígado. Vamos passar para o rim, os rins, né? Como vocês quiserem chamar. O rim, ele tem uma peculiaridade muito especial. Dentro da medicina chinesa, ele guarda a nossa energia pré-celestial. Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas eu quero deixar claro para vocês que essa energia, a gente nasce com ela. Uma quantidade, um saquinho de moedas de ouro. O rim, ele tem o saquinho das moedas de ouro que Deus colocou em você. E ele é muito importante. Ele é do elemento água, tá? E ele, assim, tem essa missão de carregar, né, esse saquinho das moedas de ouro. E outra coisa, o movimento dele é para baixo. O fogo para cima do coração e o rim, né, a água para baixo. E o sentimento fisiológico do rim é o medo. Esse medo não é aquele que a gente tem medo de escuro, não. Esse medo é um medo da gente preservar a nossa vida. Ou seja, quando a gente está perto do precipício, a gente dá os passos para trás, ok? Porque a gente tem medo de chegar perto e cair. Esse medo é um medo extremamente necessário, certo? Muito necessário para a nossa preservação da nossa vida. Guarda aí. Agora,
o pulmão e o baço, a dona Bianquinha aí, que tá aí, ela vai falar. Mas eu só vou falar eu só vou fazer um leve floreado, né? Que o baço é do elemento terra e que o sentimento dele, a emoção dele, são os pensamentos. E o pulmão do elemento metal, tá? É a tristeza, ok? E eu vou voltar ao coração. Ou eu acho melhor você falar, né, Bianca? Você falar do pulmão e do. É melhor você falar do pulmão e do baço, e que são os dois órgãos, depois do coração, os mais importantes. Todos os órgãos são importantes, né? Mas o pulmão e o baço, eles fazem uma coisa em conjunto muito importante. E que a Bianca vai explicar para vocês agora. Bom, dando continuidade, o que a Mônica falou em relação à energia que o rim já traz quando a gente nasce, além dessa energia que é o saquinho de moedas, né, que é uma energia limitada. A gente tem esse saquinho que a gente recebe quando nasce e não é reposto. Então, a gente precisa, de alguma maneira, formar mais energia no nosso dia a dia, né? Ter mais Ti, que é a energia adquirida. Não é essa pré-celestial, é uma energia que a gente adquire no dia a dia. E os responsáveis, né, os maiores responsáveis por isso são o pulmão e o baço, porque essa energia vai ser formada com o alimento, né, que a gente come, entra pela boca, né, o processo é um pouco diferente do processo digestivo, mas acaba parando no baço, e o baço vai separar o que é puro e o que é impuro. O pulmão vai captar o ar, né? Então, nós vamos ter os alimentos, que o baço pegou a parte pura, e vão se juntar ao ar, que foi o pulmão responsável por trazer. Isso é que forma o Ti adquirido, a energia adquirida, que vai ajudar a sustentar, a mobilizar nossas energias, a deixar que as nossas funções, emoções, todas permaneçam ok. Em relação, posso já falar alguma coisinha de cada órgão específico? Bom, Pode o que falar. a Mônica falou são as emoções fisiológicas, né? Que de alguma maneira nos protegem, nos mobilizam, nos fazem viver, né? Quando isso tudo está ok, a gente está saudável. Porque para o chinês, a saúde é quando tem um livre fluxo dessa energia, né? Quando a energia está em movimento. Quando ela está estagnada ou deficiente, aí começam a aparecer alguns probleminhas. Então, essas emoções também podem ficar um pouco alteradas com essas deficiências ou estagnações, né? Então, no caso do pulmão, né, vamos pegar o pulmão especificamente, que a Mônica já disse que é responsável, a emoção ligada ao pulmão é a tristeza, né? A tristeza precisa existir, precisa ter um equilíbrio, e é pertinente que ela apareça em alguns momentos da nossa vida, né? A gente perde um ente querido, perde um emprego, né? Briga com alguém que a gente gosta. É comum, é normal aparecer essa tristeza. Mas quando esses sentimentos começam a ficar muito presentes e eles não saem da nossa vida, ficam muito parados ali, eles começam a exacerbar. E no caso do pulmão, pode acontecer a melancolia, que aí já começa a passar um pouco do ponto do fisiológico e vai mais para o lado do patológico. Então, a pessoa, a gente vai falar um pouquinho de cada tipo de depressão, né, ligada mais a cada órgão. Então, tem algumas características que são mais específicas de cada órgão, mesmo num quadro de depressão, né?
As pessoas que têm, às vezes, um esvaziamento dessa energia do pulmão, acabam ficando com uma opressão, com um vazio no peito. Normalmente elas têm dificuldade de lidar com a perda, né? Essas pessoas acabam não aceitando muito o inevitável, as coisas que acontecem na vida, que são naturais da vida, essas pessoas às vezes não aceitam muito bem, e aí acaba acontecendo essa estagnação. E são pessoas normalmente mais pessimistas, mais negativas, já mais melancólicas, mais frágeis, né? E acaba provocando mais, nesse tipo de depressão, um abatimento, um desencorajamento, a pessoa fica mais frágil, né? O pulmão, num outro momento, a gente pode até falar disso, como é muito ligado à questão da proteção que a gente tem, da imunidade, que é uma outra energia, a pessoa acaba ficando também se sentindo desprotegida, né? Quando ela tem esse tipo de depressão. E até dificuldade, às vezes, de respirar mesmo, porque como é responsável pela captação do ar, às vezes, fisicamente, ela tem essa dificuldade. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, você completa aí. E acho que do pulmão, assim, as características mais evidentes são essas. Do baço, pode falar. Só uma coisinha. A depressão do pulmão, ela é a mais comum. Claro. Porque dentro da medicina chinesa, a gente separa as depressões. A medicina chinesa, ela consegue ir a fundo nas causas dos problemas. A depressão é um problema sério e não é um problema unificado. Ela é diferente dentro da medicina chinesa. Para cada indivíduo tem um tipo de depressão. E nós separamos as depressões pelos órgãos e os sentimentos que eles fabricam, né? E essa depressão gerada pelo Qi do pulmão é uma das depressões mais comuns que existem. É a depressão que você fica prostrada numa cama por causa da melancolia. Porque, como a Bianca falou, o luto, o pulmão, ele gera a tristeza, e a tristeza ela é necessária porque você não vai, quando morre alguém da sua família, você não vai dar risada, você fica triste. Mas quando essa tristeza perdura mais que 3 a 4 semanas, ela já está esvaziando essa energia do pulmão e já está passando a virar melancolia. E esse sentimento redundante e repetitivo, ele gera a depressão por melancolia, pelo pulmão. Quando o sentimento tristeza vira melancolia, ele vira um sentimento patológico. Só isso daí que eu queria completar. Tá certo. Bom, em relação ao baço, né, que a gente viu que também é extremamente importante, é ligado à questão da alimentação, a emoção fisiológica dele é o pensamento, né? Então, o que a gente pode pensar em relação a uma coisa que fica mais estagnada ou deficiente? As pessoas que têm esse tipo de depressão vão ficar com um pensamento obsessivo, vão ficar pensando muito na mesma coisa, às vezes com preocupações assim, sem fundamento, fica com aquele pensamento reverberando, normalmente sem ação, a pessoa pensa e não consegue fazer nada, né? Então, é uma característica já diferente, né, do pulmão. Traz um cansaço mental, né, uma fadiga mental, porque fica naquele pensamento.
tempo todo pensando aquilo, não consegue concluir, não consegue agir, e muitas vezes tem uma fadiga física também, porque o baço, entre outras coisas, como ele é responsável pelos 4 membros, às vezes dá até uma falta de força mesmo nas mãos e nos pés, né, por conta dessa depressão. E é um órgão que tem uma característica que é assim, a dieta restrita pode ser uma causa, né, dessa dificuldade do baço de ter energia. Porque como a gente viu, ele é totalmente ligado à questão do alimento, do metabolismo. Então, às vezes, se a pessoa faz aquelas dietas malucas, ela pode gerar uma questão emocional. Porque, na verdade, a medicina chinesa, ela é assim, né? O físico e o emocional andam juntos. Então, uma dieta pode gerar uma alteração emocional, sim, né? A gente sabe que acontece, assim como o contrário também. Então, a pessoa fica com dificuldade de concentração, confusa, pensa demais, se preocupa demais, não consegue sair daquele núcleo de pensamento, fica esgotada, desnutrida, consumida, né? E perde um pouco aquela característica fisiológica do baço de concentração, de memória, de clareza, de ideias, né? Então, é mais ligada a isso, né? Acaba tendo uma fadiga maior, às vezes passa a ter uma inapetência também, acaba perdendo o apetite, né? Então, acho que isso é mais... pode estar ligada, né? Também a uma ansiedade, que aí, por esse pensamento obsessivo, essa coisa que não consegue ser resolvida, né? Digerida, acaba sendo um pouco ligado também à ansiedade. Eu acho que era mais isso, né? Em relação a isso dos órgãos. Se você quiser complementar com alguma coisa. De qualquer forma, assim, eu acho que o que você falou também serve aqui, né? Você ter uma preocupação é natural. A gente se preocupa com problemas, mas não pode gerar uma coisa sem fim, né? A gente precisa parar e conseguir resolver isso, senão isso acaba afetando toda a nossa vida, né? E como a Mônica falou, esses elementos todos se conversam. Então, se a gente começa a ter problema em um, a possibilidade de acabar gerando um problema nos outros é muito grande, né? Porque é um círculo, né? Sim. É um círculo, né? E eu queria completar uma coisa, que na depressão, o pensamento é redundante. Então, não, a pessoa ela não consegue romper aquele pensamento redundante que volta no ponto inicial, volta no ponto inicial. Então, esse tipo de depressão é uma depressão do baço, porque a pessoa não consegue pensar coisas diferentes e ela não consegue romper esse círculo vicioso que ela mesma se formou, né? Ela mesma formou com esses pensamentos que ela volta e a gente notar isso no consultório mesmo, né? Quando o paciente chega para a gente e começa a falar sobre isso, a gente já tenta diferenciar, né, as várias formas que existem de depressões e os vários órgãos que estão relacionados, né? E outra coisa que eu queria falar é que há pessoas que têm depressão e não sabem que têm depressão. Porque ainda tem uma imagem estigmatizada que a pessoa que tem depressão é uma pessoa que fica só prostrada, que não tem vontade de levantar da cama, que não tem vontade de nada. Não, gente. Há outros tipos de depressão. Procurem ajuda. Porque a gente não dá conta, não. Sozinho a gente não dá conta, não. Não é vergonha nenhuma
A gente tem que se solidarizar, se enxergar e ter solidariedade pelo outro, porque nós somos a mesma coisa. A gente é o que a gente é e a gente é desse jeito. Nós temos dores, nós temos aflições, nós temos todos os 5 órgãos, graças a Deus, né, Bianca? Graças a gente a tem Deus. todos os órgãos, graças a Deus. E isso é muito importante a gente saber. Você quer falar mais alguma coisa, Bianca? Completar alguma coisa sobre Eu acho essa... que é isso é importante o que você falou, porque as pessoas, quando fala depressão, tem esse mito de que depressão a pessoa está chorando num quarto escuro, largada na cama. E não é. As pessoas às vezes estão trabalhando, você encontra com elas e você não percebe. Então, se você não percebe, às vezes elas também não percebem ou nem sabem que isso pode ser uma depressão, né? Então, eu acho que é importante. O intuito, entre outras coisas, da nossa live é justamente esse, né? Dizer que existem, né, coisas diferentes, características diferentes que podem apontar para uma depressão, né? Exatamente, exatamente. O interessante aqui, por exemplo, eu já vou entrar na depressão do fígado. O fígado do elemento madeira, ele tem um sentimento fisiológico de raiva, certo? A raiva, aquela raiva que nos impulsiona, que nos leva para frente, que faz a gente se defender, ok. Só que quando ela extrapola, ela vira ira. E quando ela vira ira, né? Aí a gente tem um pequeno problema, né, Bianca? A gente tem um problema sério, porque esse tipo de depressão do fígado é bem daqueles maníacos, sabe? Aquelas pessoas que quebram tudo, aquelas pessoas que saem arregaçando, sabe? São pessoas explosivas demais, são pessoas que matam, até matam por causa disso. E também tem um fator, que é a frustração. Então, assim, tem esse fator do maníaco de ser louco, de querer matar todo mundo, e também tem esse fator da depressão por causa da frustração. E esse tipo de depressão é do fígado. Porque sabe aquele emprego que você queria tanto e que o seu colega pegou? Então, Bacana. é aquele namorado que te deu fora, sabe? Aquela frustração de você não ter conseguido chegar onde você quis, de você ter entrado na corrida e ter chegado em último lugar. Nossa, eu sou exagerada, né? Imagina. Própria da sagitariana. Mas essa depressão é uma depressão bem difícil de lidar, né? Porque o órgão fígado, ele harmoniza as emoções, né? E, puxa vida, essa depressão aí, e ela é facilmente ocultada, né? É um tipo de depressão bem fácil de ocultar, né? Mas a boa notícia é que tem tratamento, né, Bianca? Tem tratamento. Tem tratamento. Os nervosinhos também. E a gente trata. Pode vir que a gente trata. E mudando um pouco de assunto, né? Temos o rim, o bonitinho do rim. A gente tem que cuidar dos nossos rins, gente. Eles carregam nosso saquinho das moedas de ouro. E não é o arco-íris, viu? Aquele pote das moedas de ouro estão nos nossos rins, tá? Mais precisamente no rim direito. Então, a gente tem que cuidar muito do nosso rim, da nossa energia, do nosso saquinho de ouro, para economizar.
E a gente só economiza respirando direito e comendo direito. E tendo esse controle, não é controle, porque a gente não controla nada, gente. A gente não controla nada. Mas tendo esse equilíbrio entre os pensamentos e entre as tristezas. A gente pode fazer essa economia do nosso saquinho de ouro. Mas a emoção do rim, que é o medo, quando ela é patológica, ela se transforma em pavor. Esse pavor, vocês devem conhecer alguém da família que deve ter a famosa síndrome do pânico. A síndrome do pânico, para a medicina chinesa, é um tipo de depressão causada pelo rim, por esse pavor, esse pânico, essa coisa horrorosa que também é uma patologia emocional que leva a várias outras patologias. E é diferenciada aqui na medicina chinesa. É muito difícil também lidar com o síndrome do pânico, porque você pode desenvolver assim, ó, e a gente fala que falta ancoragem, porque na verdade o nosso rim, ele ancora, né? Ele dá sustentação, né? E o coração também dá essa sustentação. Só que a energia do coração é alegria. Só que essa forma de depressão gerada pela o sentimento patológico do coração, essa é mais difícil da gente ver, né, Bianca? E essa daí é a euforia. Quando o coração ele exacerba a sua alegria, vira euforia. E essa euforia, ela gasta a energia do coração. Então, o coração ele fica vazio. Então, quando você vê aquelas pessoas muito loucas que querem fazer tudo ao mesmo tempo, né? E muito loucas e querem fazer tudo ao mesmo tempo, querem viver um mundo num dia só. Aí no dia seguinte você vê a pessoa está jogada num canto chorando, com um vazio imenso no peito. Isso é a depressão do coração. É a depressão da euforia. É a depressão por você ter gastado toda a energia que você tinha dentro do coração. E esse tipo de depressão é difícil da gente detectar, né, Bianca? Porque a pessoa, ela esconde bem, ela tá sempre assim, né? Ela tá sempre assim. Se você perceber, como você falou, por exemplo, quando um ente querido morre, você chora, você fica triste. Essa pessoa, às vezes, ela não consegue nem sentir essa tristeza nesse momento que é para estar triste, né? Você, às vezes, percebe se é uma pessoa que nem nesses momentos de real tristeza, ela não consegue ficar triste. Ela tá, não consegue, né? Não consegue, é muito eufórica. Uma... bate fora da casinha mesmo, viu? É a pessoa totalmente desequilibrada. Porque isso é um desequilíbrio, e um desequilíbrio sério. Sim. E ele deve ser, e para ele ser percebido, não é, Bianca? Para ele ser percebido por essa pessoa e poder se tratar, e poder se curar disso. Como é que faz, né? Para a pessoa se perceber. Porque ela só vai
Ela só vai procurar ajuda quando bate aquele vazio infinito no peito, né? Que até a pessoa sente um oco no estômago, acha que tá com fome, mas não é fome. É aquele vazio no estômago, né? E como a pessoa em muitos momentos está muito feliz, né? Feliz, muito alegre, muito eufórica, nunca ela vai achar que tem que procurar ajuda, né? Talvez ela entenda isso como um cansaço, alguma coisa, né? Nunca como um desequilíbrio, né? A pessoa mesmo não percebe isso. E dá um cansaço, porque a hora que esvazia o coração, né? Você perde aquela alegria toda, né? É como a gente, quando a gente era pequena, que a gente ia, não sei se as minhas primas estão aqui na live, mas elas vão se lembrar. Quando as nossas mães falavam assim, nossa, vamos para a Cidade da Criança, que era um parque que tinha lá em São Bernardo. Menina, dava um negócio. Dava um negócio. Quem que dormia? Fala para mim. Quando a mãe fala assim, amanhã a gente vai fazer um passeio, a gente vai num parque de diversão, nós vamos se divertir pra caramba, brincar em todos os brinquedos. Quem que dorme? Não é? E depois sente aquele frio, aquela coisa na boca do estômago. Acho que todo mundo já sentiu, né? Um pouco disso. Minha prima tá aí, assistindo, lembrando. Que a gente ficava a noite inteira falando sobre o brinquedo que a gente ia brincar. E essa euforia, quando é numa criança, ela fica sem dormir. Mas quando é num adulto, é difícil. É difícil. E assim, eu acho que é uma das depressões mais perigosas que tem. A depressão do coração e a depressão do pulmão. Tanto uma quanto a outra são muito perigosas. Porque o tamanho do vazio que deixa a euforia é muito grande. É uma sensação E o tamanho, né? E o tamanho da tristeza que deixa o pulmão, ou a melancolia, é muito grande. O tamanho dessa tristeza, dessa dor dessa tristeza, dói demais. Então, é preciso notar as diferenças entre as pessoas e as depressões e as patologias que elas se encontram, para a gente poder tratar integralmente a pessoa, para a gente poder ir na causa do problema, né? Não, é claro que a gente não na verdade, pode. Com medicação, você meio que anestesia tudo isso, né? O que precisa é conseguir chegar na causa. Eu só queria falar uma coisa que você falou que é muito importante, que às vezes a gente não dá tanta importância, que é o sono, né? Tanto como característica para a gente identificar o que está acontecendo com a pessoa, como tratamento, porque faz parte dos hábitos de vida você conseguir descansar o seu corpo, né? Na sua formação de energia, também é importante que você, além de comer bem, respirar bem, tudo que você durma bem. É o seu momento de descanso, né? Então, eu acho que você falou do sono, eu lembrei dessa coisa. É que é tanta coisa, é tanta variável que faz. É muita coisa. E eu acho que também, aproveitando o movimento, a atividade física também. Porque se a gente está falando de movimentação de energia, lógico, nada exagerado, né? Não precisa ser nenhuma loucura, mas assim, é importante também, né? Nossos hábitos de vida, na verdade, é que vão dizer quem a gente é. E quem são os nossos órgãos, né? Quem são os nossos órgãos? O que é importante de tudo isso realmente é o equilíbrio. A medicina chinesa preconiza o caminho do meio sempre.
Não, olha, a alegria é bom, mas não a euforia. A tristeza é bom, mas não a melancolia. A raiva é boa, mas não a ira. O medo é bom, mas não o pânico, o pavor. Entende? A gente tem que ter o caminho do meio. E é tão difícil a gente andar por esse caminho do meio, mas não é impossível, porque a gente consegue. A gente consegue a passo de tartaruga, tá? Mas a gente consegue. Mas o importante é dar o primeiro passo. É dar esse primeiro passo de equilíbrio, porque nós precisamos nos equilibrar. Porque ser feliz é o que importa. E como que você vai ser feliz sem estar saudável, sem ter saúde? Sim. Não tem como. Não tem como. Uma pessoa doente não tem, não dá, não tem alegria, não tem nada. Não tem nada, né, Bianca? Uma pessoa doente não tem nada. Porque a gente, quando tem saúde, a gente tem tudo. Sim. Tudo. Porque nós podemos fazer tudo. O universo é um mundo de possibilidades, sabe? A gente tem força, a gente tem disposição, a gente tem alegria, a gente tem tudo que a gente precisa ter. Mas sem saúde, não dá. E existe... Não, eu ia falar, entender que a gente hoje está com o foco na questão emocional e tudo, mas tudo isso desanda o físico também, né? Acontece Exatamente. Tudo isso. Por isso que a gente procurou a medicina chinesa, né? Porque anda lado a lado o emocional e o físico, né? Uma coisa interfere na outra. Faltam acho que 10 minutos, né? Faltam 10 minutos. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que nossas doenças são somatórias das nossas emoções, né? São coisas somatizadas que a gente fica guardando, não sei para quê, né? Para que você vai guardar aquela mágoa? Me fala, quero saber. Para que você vai guardar isso? Não precisa mais. Uma que já passou, né? Uma que já passou. Outra, que para que você vai guardar isso? Desapega. A pessoa, só rapidinho, porque daqui a pouco tá acabando já. Eu quero contar uma historinha. Que tem uma menina que eu sigo no Instagram, que ela é uma fofa, a Camila, ela é professora de yoga. E ela é muito fofa. E ela conta as historinhas do Buda. E ela contou uma história que eu achei muito interessante. E certa vez, o Buda estava lá com seus discípulos e tinha um rapazinho que gostava de fazer as meditações, né, com ele. E ele estava lá, na paz dele. Chegou o pai desse rapaz, muito furioso, porque o menino só ficava lá. Chegou pro Buda, falou tudo que ele queria falar pro Buda, xingou ele, falou um monte e pegou e deu uma cusparada na cara do Buda. O Buda estava na posição de lótus, assim ele estava, assim ele ficou. Ele pegou, limpou e continuou na maior tranquilidade, na maior paz, benevolência, coisa e tal. O homem foi para casa, né? Passou a raiva. E ele pensou cá com ele. Puxa vida, olha o que eu fiz. Que vergonha. Por que eu dei uma cuspida na cara do homem? Ele não tá fazendo nada demais, ele só reza. O que eu fui fazer? Nossa, tô arrependido. No dia seguinte, ele foi lá para pedir desculpas, né? Ele chegou. Buda, eu preciso falar com você. O Buda falou, pois não, pode falar. Eu vim aqui pedir desculpa, porque eu cuspi, eu te xinguei, eu não sei o quê. O Buda falou, não, você não. Ele falou, como, Buda? Fui eu que cuspi no seu rosto. De jeito nenhum. Aquela pessoa que veio ontem aqui e me xingou e cuspiu em mim, não existe mais.
Porém, por isso, você não tem que pedir desculpa. Você é uma outra pessoa. Vá com Deus. Entende? Então, vamos deixar para lá essas mágoas, essas coisas, essas raivas, essas iras, né? Tudo que é exagerado faz mal. Faz mal e esvazia a nossa energia vital, o nosso ti, né? Esvazia. Então, vamos procurar, pelo menos, ter uma vida de equilíbrio, tá bom? E, para encerrar, eu queria deixar o meu e-mail e o e-mail da Bianca, para caso, se alguém aqui assistiu a live e quiser uma consulta para a gente poder tratar dessa depressão, ó, ninguém vai ficar sabendo, tá? Mas, olha, é melhor a gente tratar, porque a gente tem um caminho que vai iluminar essa tua vida. Nesse mês, é muito importante a gente olhar para quem tem essa doença e acolher, e escutar, e ter uma escuta ativa, e dar apoio, ouvidos, abraços, uma mão, um cafezinho, um bolinho de fubá, alguma coisa, uma pizza talvez, né? Bom, o meu e-mail é Mônica, só o T, Cury, CURY, @hotmail.com. O e-mail da Bianca, por favor. Bia Deneno, com D de dado, @yahoo.com.br. E é isso aí, gente. A gente quis dar uma pincelada muito por cima sobre a visão da medicina chinesa, nessa patologia tão séria que é a depressão, tá? Não é frescura, depressão não é frescura, depressão tem fundamento, e a gente não assim, se você tá com o seu médico, continue tomando os remédios que você vai melhorar. Porém, se você quer um apoio, vem com a gente, cola na gente. Que nem diz os meus filhos, cola em mim que a gente dá um caminho mais leve, tá? Um apoio, um caminho mais leve, uma palavra, um ouvido ou dois, né? A boca fica fechada, né? Pelo menos eu tento. Eu também. Obrigada. Eu queria agradecer você, viu? Eu queria agradecer você, Bianca, por ter dividido comigo esses momentos tão bons dessa conversa boa, que a gente tem que fazer mais vezes e alertar as pessoas sobre os diferentes caminhos que existem nessas medicinas integrativas. São muito importantes, interessantes, inteligentes e são bons, viu, gente? Porque se não fosse, não estava aí há 7.000 anos. 7.000 anos, elas estão ainda firmes e fortes. Viva a medicina chinesa. Viva! É isso aí, né? Obrigada, gente. Obrigada, muito obrigada a todos que aqui estiveram escutando. Para aqueles que não escutaram ainda, espero que vão escutar, vão ver depois, mais tarde. E fica aí a reflexão. Caminho do meio. Sempre, 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 sempre. No caminho do meio. Um beijo a todos. Beijo, Bianca. Beijo, obrigada, viu? Mônica. Alguém tira uma foto aí. Para postar nas redes sociais. Obrigada, viu, gente? Tirei, nossa. Beijo a todos, beijo, viu? Gente. Beijo, Bi. Beijo. Tá ótimo, viu? Adorei a conversa. Também. Outra
Outras vezes a gente faz mais coisa aí. Tá A bom. gente fala de outras coisas. Vamos fazer uma enquete. Do que E as alguma pessoas pergunta, querem, se né? alguém tiver? Se alguma pessoa... Ó, vai cair a live, mas se alguma pessoa tiver uma pergunta, alguma coisa, pode postar aí nas Madalenas, Que a gente tá? responde. Que a gente responde, tá bom? Beijo! Beijo, gente.